Sejam muito bem-vindos a esse webinar em que vamos falar um pouco da nossa plataforma de qualidade, que é o QuizQuality, eleita a melhor plataforma de qualidade e de gestão de qualidade das obras. Então, se você já está aqui participando desse webinar, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns por estar buscando melhorar o processo de qualidade das obras de vocês, né, e buscando a melhor solução de qualidade para que vocês consigam evoluir e cada vez mais melhorar os processos de qualidade do dia a dia de vocês. Então, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, falando de que forma vocês vão conseguir extrair ao máximo o melhor da nossa plataforma durante esses 7 dias gratuitos que vocês vão conseguir utilizá-la nas obras de vocês. Eu me chamo Daniel Toledo, sou especialista em gestão de qualidade, engenharia de produção e atuo hoje como gerente comercial da Agile, que é a nossa solução de planejamento, acompanhamento e gestão de obras, e do QuizQuality, que é essa plataforma que você vai utilizar gratuitamente durante esses 7 dias, que é uma plataforma totalmente voltada para a gestão de qualidade, para a melhoria dos processos no dia a dia dos canteiros e que vai ajudar muito vocês aí a otimizar a questão da qualidade nas obras. E, antes de mais nada, antes da gente já partir diretamente como você pode explorar ainda mais a plataforma do QuizQuality durante esses 7 dias, eu queria falar um pouquinho por que o QuizQuality é essa plataforma tão especial e eleita, né, a plataforma mais completa da parte de qualidade e a melhor plataforma de gestão de obras, tá? Gestão de qualidade nas obras. Então, o QuizQuality, como eu falei muito bem, ele faz toda a gestão da qualidade da sua obra. E quando eu falo gestão da qualidade, pessoal, ele não está só atrelado à gestão de fichas de verificação de serviço, onde você consegue, em poucos cliques, criar uma FVS dentro da plataforma, fazer toda a inspeção dos itens que você está analisando e também incluir dentro dessa FVS a instrução de trabalho, para que a pessoa que está fazendo a inspeção lá no campo consiga entender também como aquela atividade foi iniciada. Então ele traz isso dentro da plataforma também. Mas além disso, você pode gerar relatórios, entender qual é a FVS que está me gerando mais não conformidade, ou quem é o meu terceirizado que está resolvendo mais os problemas, que tem apresentado mais não conformidades e mais conformidades também, assim como eu consigo ver qual é o tipo de FVS que está me gerando mais não conformidade, que eu preciso fazer um treinamento com a equipe, ou preciso melhorar alguns processos internos, eu estou com uma tolerância muito rígida, então toda essa informação você consegue ter dentro da plataforma e consegue tomar decisões estratégicas para o dia a dia do canteiro. E também, além de linkar a questão da qualidade para o dia a dia das obras, você consegue reduzir o retrabalho, gerar mais retorno, né? Ou seja, gerar mais capital para as obras de vocês, reduzindo os custos do dia a dia das obras, né? O custo que a gente está gastando muito ali com retrabalhos ou com outros pontos que a qualidade consegue observar e trazer essa informação para vocês, tá? Então, além disso, o QuizQuality pode ser utilizado para checklists como ficha de verificação de material, saúde e segurança do trabalho, checklist de inspeção do empreendimento ou até do apartamento que você está entregando para o seu cliente final. Então, ele é muito amplo para os tipos de checklist que vocês querem usar aqui e usarem no dia a dia dos canteiros de obra. Então, entendendo um pouco dessa plataforma, e a gente sabe que, como eu falei, tem muitas coisas muito positivas dentro do QuizQuality, vocês vão saber que, assim, existe uma curva de aprendizado. E a ideia desse webinar é mostrar para vocês como você consegue fazer essa transição de forma tranquila do que você já utiliza para usar o QuizQuality durante esses 7 dias gratuitos e o máximo que você consegue extrair da nossa plataforma também, tá, pessoal? Então, mostrando aqui para vocês como que a gente faz o processo no dia a dia, né, do QuizQuality, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês dentro do dashboard como que vocês vão conseguir, né, dentro do site, como que vocês vão conseguir fazer toda a questão da integração com a plataforma, né, de utilizar a plataforma no dia a dia. Então, mostrando aqui para vocês, no primeiro momento, que é muito importante, pessoal, é vocês entenderem como que está organizado esse ambiente do QuizQuality para vocês, tá? Então, você que se inscreveu, você que está utilizando aqui o QuizQuality nesses 7 dias gratuitos, você vai conseguir, recebendo o e-mail, você vai ter a área de criar o seu usuário e a sua senha. E o que é muito importante quando vocês fizerem isso? Quando vocês entrarem com o usuário e senha que vocês criarem, em visualizar se o ambiente está correto, criado com o nome da empresa de vocês e com o nome da obra, né, ou do projeto que vocês vão estar trabalhando. Então, isso é importantíssimo. Então, vocês vão acessar o quizquality.com
vão acessar o login, e aí a partir do momento que vocês entrarem na plataforma, vocês já vão conseguir visualizar se o ambiente que vocês criaram está correto, como por exemplo, opa, aqui eu estou falando da cidade de Fortaleza, qual é a obra que eu estou trabalhando? Ah, estou trabalhando nessa obra aqui, que no caso a gente colocou como obra Agile Comercial, então esse é o ambiente que eu vou estar atuando, tá, pessoal? E assim que vocês entrarem no site do QuizQuality, essa é a tela inicial que vocês vão ver, que é a tela dos nossos dashboards. Só que o que é um ponto muito importante também? Além da organização de vocês verem se a empresa está com o nome correto da empresa de vocês, a cidade, o projeto, a obra está tudo correto, é importante vocês entenderem como que vocês vão criar a tipologia de vocês. Então, além de vocês entrarem aqui no QuizQuality e verem esses nomes, é legal vocês criarem a tipologia. Poxa, esse empreendimento, eu estou falando de uma torre, estou falando de 2 torres, quantos pavimentos eu tenho por cada uma dessas torres, ou é um empreendimento horizontal, que eu estou trabalhando ali por quadras ou por lotes, e quantas quadras, quantos lotes eu vou estar trabalhando também. Então é importantíssimo vocês criarem essa tipologia da maneira correta para que possa ser utilizado no dia a dia de vocês, tá, pessoal? Então, depois que eu criar essa minha tipologia, né, que eu vou criar aqui dentro aqui dessa nossa parte aqui, é até importante mostrar para vocês que eu consigo aqui do meu lado, onde eu tenho esses 3 tracinhos, visualizar o que eu tenho na minha tela do QuizQuality. Então, tem alguns pontos que são bem interessantes, a gente vai explorar alguns aqui para você utilizar melhor nesses 7 dias. Então, eu tenho aqui a tela de dashboards, que é a que a gente está visualizando aqui, onde eu consigo ver todos os relatórios, todos os dashboards relacionados a os indicadores que foram gerados com base nas inspeções que eu fiz no dia a dia da minha obra. Eu tenho aqui uma aba só de inspeções, onde eu consigo criar uma inspeção para que eu consiga ver como que eu vou utilizar ela no dia a dia, como que eu vou inspecionar isso lá no campo, tá? Eu tenho uma aba de documentos, onde dentro do QuizQuality a gente já vai trazer alguns documentos padrões para que vocês utilizem nesses 7 dias gratuitos, mas depois que vocês utilizarem o QuizQuality, vocês vão ter a possibilidade de também criar documentos de vocês, de colocarem outros tipos de documentos, como eu falei, além de FS, FMs, saúde e segurança do trabalho, atas de reunião, se vocês quiserem, então tem isso dentro da plataforma. Vocês têm a parte do plano de ação, que isso é bem interessante, né? Aqueles itens que estão não conformes, eu quero criar um plano de ação, como que eu vou resolver esse processo, quem que vai resolver esse ponto, então você consegue identificar o problema e dizer como que vai ser resolvido, quem que vai resolver e quando que ele precisa resolver isso. Então, isso é um ponto interessante. Os gatilhos que você consegue visualizar também. Poxa, se eu tiver um problema e ele acontecer 3 vezes seguidas, eu já sei o plano de ação que eu vou utilizar para resolver esse problema e como que eu vou conduzir isso no dia a dia da nossa obra. Então, eu consigo fazer isso dentro do nosso processo também. E a aba de relatórios, onde vocês vão conseguir visualizar todos os relatórios que foram gerados, né? Ah, eu quero ver só as não conformidades que foram geradas nesses 7 dias, ou eu quero ver o meu mapa de inspeção, né? O que que eu fiz ao longo desses 7 dias? Fiz essa inspeção em quais pavimentos, e quais apartamentos. Então, tudo isso eu consigo trazer dentro da nossa plataforma, tá, pessoal? Então, explorando aqui um pouquinho mais aqui do QuizQuality, nessa minha tela inicial, como eu falei para vocês, eu tenho diversos dashboards que eu consigo acompanhar, então eu consigo ver aqui a distribuição de inspeções por status, eu consigo ver o que já foi criado, o que está concluído, o que está não conforme, o que está em progresso, o que está pendente, que eu ainda não inspecionei, tá? Além desse formato aqui, eu consigo ver isso aqui por gráfico de pizza, né? Então, consigo ver de uma forma que como que estão as minhas inspeções, como é que está dividido as pendentes, as conformes, as não conformes, como é que está a correção das minhas não conformidades também em relação ao meu andamento. Eu consigo ver aqui a minha distribuição de usuários por estados. Então, assim, as pessoas que estão utilizando o QuizQuality no dia a dia do canteiro, como que elas estão fazendo, quem tem mais atividades, quem tem mais inspeções. Então, eu consigo ver aqui algumas pessoas da nossa equipe, né? O André, o Daniel, o Marcelo, o Felipe, o Israel. Quem está com mais inspeções aí pendentes para serem desenvolvidas, quem tem mais conformidades, quem tem mais não conformidades. Então, eu consigo entender, poxa, se eu tenho nesses 7 dias 3 estagiários, né, utilizando o QuizQuality lá nas minhas obras, quem está fazendo mais inspeções? Quem está conseguindo usufruir mais da plataforma? Então, eu tenho essa visão aqui dentro dos nossos dashboards. E aqui também eu tenho as quantidades de não conformidades por
conformidades e não conformidades por item. Então, eu consigo visualizar assim, poxa, se eu tenho uma FVS que me gerou muita não conformidade, eu tenho, vou pegar um exemplo, pessoal, uma FVS de forro de gesso, ela me gerou 10 itens não conformes. Mas essas 10 não conformidades foram todas num item só. Então, com base no que vocês vão usando ao longo desses 7 dias, você pode extrair que informação? Poxa, se eu tenho 10 não conformidades e todas são no item só, talvez o equipamento que está sendo utilizado não é mais adequado, ou a tolerância que estou usando está muito rígida, eu preciso rever aquele item específico do meu processo. Então, com base nesse dashboard, você já consegue ter essa visão. Da mesma forma, se, por exemplo, eu tenho 10 não conformidades no forro de gesso, e eu estou vendo que são 10 itens na minha FVS de forro de gesso, e todos geraram uma não conformidade, eu tenho uma não conformidade por cada item, eu estou vendo que eu estou com um problema estrutural em relação a esse documento. Poxa, acho que o treinamento não foi adequado, eu preciso extrair essa informação para fazer um treinamento melhor para a minha equipe de campo, para que ela esteja mais adaptada dentro da nossa plataforma. Então, eu consigo extrair essas informações para conseguir passar para essa minha equipe, e ao longo desses 7 dias gratuitos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar as inspeções por meio do nossa plataforma, do Quiz Quality, e vão conseguir extrair esses dashboards para conseguir tomar uma decisão bem mais estratégica, e com base nisso vocês forem evoluindo cada vez mais. E até um ponto importante, como eu falei, aqui nesses 7 dias vocês vão utilizar alguns documentos padrões, mas Daniel, gostei da plataforma, a gente está com interesse de evoluir futuramente, né? Vocês podem também colocar outros documentos e isso vai evoluindo no processo de vocês, tá? Então, aqui na aba de inspeções é onde eu consigo ver todos os documentos que já foram criados dentro da minha obra. E o mais importante, além de eu visualizar os documentos que foram criados, em quais locais eles foram criados, né? Como tem aqui, por exemplo, a minha tipologia das minhas torres, como eu falei para vocês, eu posso visualizar como que ele está preenchido. Então, por exemplo, esse documento aqui, ele já foi um pouco preenchido, né? Ele não está 100% pendente. Eu tenho itens que já foram inspecionados. Então, eu consigo visualizar aqui, por exemplo, o que, que já foi respondido desse item e o que está pendente. Opa, nesse exemplo aqui eu já percebi que o item 1 ele já foi preenchido. Se ele tivesse aqui, eu poderia ter colocado uma foto. Isso é um ponto muito interessante, pessoal, para vocês analisarem ao longo desses 7 dias, é que a ferramenta ela te permite colocar foto da conformidade e da não conformidade. Daniel, isso aqui está tudo ok, mas eu quero colocar uma foto corroborando que está certo. E isso gera um relatório fotográfico, uma informação muito importante, porque se eu tenho algum problema na minha obra, eu consigo identificar pela foto qual é o problema e eu consigo depois visualizar assim, olha, já corrigi o problema e eu vou comparar as fotos. Então, esse problema estava dessa forma aqui, com essa foto mostrando o que era não conforme, e agora eu tenho uma foto mostrando como que eu corrigi. E essa informação, ao longo dos 7 dias, vocês vão poder criar bastante dentro da plataforma, mas vocês utilizando nas obras de vocês podem levar essa melhoria para obras futuras. Então, fica aquelas boas práticas, né? Aquelas lições aprendidas que vão ser levadas de uma obra para outra também. Isso é muito importante, pessoal. Isso é um material, isso é uma informação que ela é muito relevante para a gente melhorar os processos no dia a dia dos canteiros, tá? Então, eu posso colocar fotos, eu posso permitir colocar também um anexo. Eu quero colocar um PDF que corrobora que aquele ponto foi corrigido. Então, por exemplo, eu tenho ali uma FVS de concretagem e eu tenho um item que é relacionado ao meu ensaio de corpo de prova. Eu posso anexar o PDF vindo do laboratório, dizendo que está tudo ok, e dizer que essa atividade está não conforme. Eu tenho essa possibilidade. E para o dia a dia que vocês vão utilizar, né, para esses 7 dias aí gratuitos que vocês estão utilizando essa plataforma, né, o QuizQuality, você também consegue colocar algumas assinaturas. Então, por exemplo, o estagiário está fazendo a inspeção de um item, mas é um item muito importante. Você que é o engenheiro, que é o coordenador, ou que é o gerente da obra, você pode também assinar dizendo assim, ó, o estagiário disse que estava conforme e realmente eu verifiquei junto com ele, ou eu vi pela foto e atestei que estava ok. Eu estou assinando dizendo que está tudo certo. Ou até vocês podem colocar isso com, por exemplo, com o encarregado de vocês, ou com o próprio terceirizado. Olha, terceirizado, você executou o serviço, estou dizendo que está conforme, assina aqui para comprovar que realmente você fez de forma correta. Então, vocês têm essas possibilidades aqui dentro do sistema. E um ponto muito importante, pessoal, a gente está trazendo aqui nesses 7 dias gratuitos para vocês a plataforma com alguns documentos, mas vocês podem personalizar também essa questão, tanto para esses 7 dias quanto para outros, avançando, vocês utilizando nas aulas de vocês podem configurar isso. Daniel, eu quero que isso tenha assinatura, eu quero que esse item tenha foto.
o sistema é totalmente customizável para o melhor uso de vocês no dia a dia dos canteiros. Até porque a gente sabe, né, que cada obra, cada empresa tem a sua forma de fazer a inspeção, tem o seu documento, tem a sua instrução de trabalho, tem também as suas características, né, que analisa, e tem a forma que quer, ó, eu quero por foto, eu quero por assinatura, então o sistema está totalmente disponível para vocês colocarem isso. E um ponto que é bem interessante da nossa plataforma, como a gente traz qualquer tipo de checklist, né, a gente tem alguns padrões que vocês vão usar durante esses 7 dias, mas vocês podem trazer outros checklists, as respostas, elas podem ter diversos tipos, aliás, os itens, perdão, podem ter diversos tipos de respostas. Ou seja, Daniel, eu estou fazendo um item da qualidade, ele é avaliativo. Ou ele está conforme, ele está não conforme, ele é um item que não se aplica para o caso. Perfeito. Mas você pode ter um outro item, por exemplo, Daniel, eu quero fazer ver o slump. Eu não quero dizer que está conforme, não conforme. Eu quero dizer quanto que deu o slump. Se é 10 mais ou menos 2, eu quero indicar que deu 11. Então está conforme. Eu quero indicar que deu 8, ou seja, não está conforme. Então você pode criar a resposta, pode ser avaliativa, pode ser um dado, ou seja, um número que você colocou, pode ser uma data. Então você tem essa possibilidade dentro do novo QuizQuality de configurar do jeito que você quiser dentro do dia a dia do seu canteiro, tá? E aí, pessoal, mostrando aqui para vocês, aqui eu mostrei uma inspeção que já foi criada, né, para que vocês consigam visualizar, e aqui até nesse ponto eu posso colocar instrução de trabalho também, para que quem estiver lá no campo, né, por exemplo, durante esses 7 dias que vocês vão utilizar, vocês vão estar lá com o estagiário utilizando. E aí, às vezes, o estagiário, auxiliar de areia, quem está começando ali no dia a dia dos canteiros, ele não sabe exatamente como foi desenvolvido aquele item. Então, a instrução de trabalho serve para dizer assim, ó, esse item vai ser executado dessa forma. E com a FVS eu preciso que você avalie se isso foi feito com base no que foi treinado e com base no que está na instrução de trabalho. Então você tem essa possibilidade dentro da nossa plataforma também. Então, se eu for criar uma inspeção aqui do zero, tá, pessoal? Eu consigo clicar aqui em criar inspeção. Eu vou dizer exatamente aonde que eu estou criando essa inspeção. Então, eu vou colocar aqui na Torre Daniel, no primeiro pavimento, tá? Eu vou fazer aqui para o pavimento mesmo, mas eu posso colocar aqui para o apartamento 1, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui o apartamento 1. Eu consigo dizer qual é o documento que eu estou trabalhando e aí, reiterando, reforçando, né, até o que eu falei para vocês, posso colocar diversos tipos de documento. Ficha de verificação de serviço, inspeção final, atas de reuniões. Então, tem essa possibilidade. Eu disse aqui que vai ser uma FVS. Se eu clicar aqui na FVS, eu já consigo visualizar qual é o documento que eu estou trabalhando. Ah, eu vou fazer uma FVS aqui de, por exemplo, de alvenaria, né, de alvenaria de bloco de gesso. Então já cliquei aqui, já defini qual vai ser o documento, digo qual é o prazo, ou seja, eu vou começar essa FVS hoje, digo quem é o responsável. Então, como vocês vão conseguir observar, dentro do QuizQuality, a gente tem diversos perfis. Então, o coordenador ele pode ver todos, o engenheiro vai ver a obra dele, o estagiário vai ver as FVS específicas dele. Então, eu vou criar essa FVS para que eu possa preencher. Na amostragem, na dica, eu posso colocar algum ponto específico, se eu quiser comentar. Se eu clicar aqui em criar a inspeção, pessoal, eu já estou criando esse documento aqui dentro do QuizQuality para que eu possa não só preencher pelo módulo web, mas que eu possa preencher também pelo módulo do aplicativo. De forma bem simples, FVS criada, eu clico aqui em visualizar, eu já consigo ver toda a FVS que foi montada e eu posso ir respondendo todos os pontos. Então, eu posso clicar aqui em conforme, se esse item estiver ok, eu posso clicar aqui, por exemplo, em não conforme, e aí eu posso indicar qual foi o problema que eu visualizei, qual foi a ação imediata que eu tomei. Daniel, poxa, essa ação imediata resolveu o meu problema. Então, ele foi um item que foi dado como não conforme, mas que já está corrigido. Não, essa ação imediata não resolveu o problema. Então, eu vou dizer aqui qual é a data que eu vou retornar lá no dia a dia do canteiro para conseguir fazer a minha reinspeção. E aí eu posso também aqui adicionar fotos, anexos, assinaturas. Então, eu tenho uma infinidade de informações que eu posso trazer para corroborar que aquele item foi dado como não conforme, tá, pessoal? Então, esse aqui é um ponto bem importante que a gente traz dentro aqui da nossa plataforma. E aí, pessoal, passando um pouquinho mais aqui pela nossa plataforma, até legal, assim, a gente traz alguns pontos que vocês vão usar no dia a dia, mas a gente incentiva muito que vocês explorem muito a plataforma, que vocês possam utilizar todas as funcionalidades dela e que vocês possam
eventualmente, se precisar de qualquer suporte, a gente está à disposição de vocês para conseguir a gente avançar também, tá? Então, se eu vier aqui nos meus documentos, eu consigo ver todos os documentos que eu tenho criado, as FS, as atas de reuniões. Se eu quiser fazer alguma visualização, por exemplo, eu quero visualizar e ver como foi, onde estão criados esses documentos. Eu sei todos os locais que eles foram criados. Se eu quiser fazer algum ajuste, né, alguma alteração, eu consigo alterar esses documentos também. Eu tenho essa possibilidade, tá, pessoal? Aqui no plano de ação, eu posso criar um plano de ação. Então, se eu ver alguma não conformidade, eu posso vir aqui criar um novo plano de ação, determinar o assunto, quem vai ser, qual é o objetivo desse plano de ação, o que eu estou buscando corrigir, quem é o responsável, e à medida do momento que eu salvar, eu posso vincular com o item que foi dado como não conforme. Então, eu tenho essa possibilidade também de criar esses planos de ações, né, aqui dentro da nossa plataforma. Então, até um exemplo que eu trouxe aqui também desse plano de ação que já foi criado, eu consigo ver qual é o ponto que eu tenho que corrigir e eu consigo vincular a inspeção que eu preciso corrigir também. Então, esse é um ponto bem legal, tá? Eu posso associar a esse item que foi dado não conforme, por exemplo, desse meu plano de ação, tá? E os gatilhos, pessoal, eu posso criar gatilhos que é justamente o que eu falei para vocês. Eu posso discriminar assim, eu vou criar um gatilho que se esse item der não conforme em 3 pavimentos seguidos, eu já tenho um plano de ação montado e isso já é alertado para o meu responsável. Daniel, se der 3 vezes problema relacionado ao piso, né, ou a questão do contrapiso da minha obra, já vai ser gerado um plano de ação que o Daniel precisa resolver lá no canteiro de obras, tá, pessoal? E nessa aba que vocês vão conseguir usar muito também, você consegue extrair diversos tipos de relatórios. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em não conformidades, eu consigo dizer qual documento, eu vou colocar FVS, eu consigo gerar todo um relatório dentro aqui do QuizQuality, onde eu consigo visualizar o quê? Qual relatório que foi criado, aonde que eu tenho a não conformidade, então se é a data da abertura, qual o documento, qual foi o item que gerou essa não conformidade, qual o problema que eu preciso corrigir, e eu tenho a foto identificando aonde que eu vou ver se esse ponto foi corrigido, onde que eu vou ver que está o problema, depois que eu fizer a inspeção, posso tirar uma foto mostrando, esse problema foi corrigido aqui. Então, esse relatório de não conformidades, vocês podem, durante esses 7 dias, pessoal, explorar muito, que eu tenho certeza que vai identificar para vocês os problemas que vocês viram na obra e como resolver. E é legal porque eu consigo também vincular o responsável, que foi a pessoa que fez a inspeção, que encontrou essa não conformidade. E até futuramente vocês usando, né, nas obras de vocês, linkando isso com o Agile também, eu consigo dizer quem foi o terceirizado que gerou essa não conformidade para que eu consiga chegar para ele, entregar um relatório dizendo, esses pontos são que você precisa corrigir para melhorar os processos de vocês. Outro que é bem interessante, eu posso mostrar aqui, é o mapa de inspeção, que aí você consegue ter uma visão do todo. O que eu estou fazendo de inspeções na minha obra? Quais são os serviços que estão sendo inspecionados, em quais locais eles estão acontecendo e quais que já geraram conformidades e não conformidades. Então, por exemplo, eu sei aqui no meu eixo horizontal quais são as FVS que eu estou fazendo, né? Nesse exemplo aqui, as fichas de verificação de serviço. No meu eixo vertical, vou ter quais são os pavimentos, né? Da tipologia que eu estou acontecendo, que eu estou realizando, né? Esses documentos, e aqui eu consigo ver o que está conforme, o que está não conforme, o que ainda está pendente, e com base nisso eu tenho uma visualização que nesses 7 dias vai ser bem importante para você, assim. Eu estou fazendo esses serviços. Então, como é que está o mapa das minhas FVS? Aonde essa FVS, a pessoa que está fazendo a inspeção deveria já ter passado, porque esse serviço já aconteceu? Aonde que ela não passou? Por que ela está fazendo uma FVS de um serviço que já aconteceu há um mês atrás? E a gente sabe que se eu fizer uma FVS de uma forma atrasada, então, poxa, o serviço já passou tem um mês, eu estou fazendo FVS agora, se eu tiver um retrabalho, isso vai ser um retrabalho exponencial, então vou ter um custo muito grande para corrigir aquele serviço, para ver se realmente foi feito com qualidade, e que se gerar um retrabalho, eu vou ter um gasto absurdo com material, com mão de obra. Então, com o Quality ele entra para que você elimine esse retrabalho, e isso gere uma economia de gastos que você teria aí de uma maneira desnecessária na obra. Então, isso você já vai conseguir visualizar nos 7 dias gratuitos que vocês estão usando a plataforma. Então, assim, pessoal, de maneira geral, era o que eu queria mostrar um pouco aqui do QuizQuality. A versão mobile, ela é muito importante para que você consiga fazer as inspeções lá no dia a dia, criar as inspeções e conseguir dizer o que está conforme, o que está não conforme. Aqui no módulo web, você vai ter uma visualização melhor de dashboards, que vai trazer informações importantes para economizar custos para vocês, para melhorar o processo de qualidade. E eu tenho certeza que esses 7 dias gratuitos que vocês vão utilizar vai ajudar bastante o dia a dia de vocês e vai trazer um diferencial muito grande para a plataforma, para o que vocês estão precisando, tá, pessoal? A gente aqui do QuizQuality,
incentiva que vocês utilizem bastante esses 7 dias, possam explorar ainda mais a plataforma, né? Aqui eu passei alguns dos principais pontos que eu sei que vão agregar para vocês ao longo desses 7 dias, mas que também o que vocês precisarem, a gente aqui do QuizQuality está à disposição para auxiliar vocês e esperamos que vocês possam utilizar da melhor plataforma de qualidade, usufruir, ter os melhores resultados e a gente fica à disposição para tirar essas dúvidas e se vocês quiserem evoluir também, a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal, a todos que conseguiram ver esse vídeo e mais uma vez, parabéns e utilizem o QuizQuality, porque a gente sabe que vai trazer ganhos fundamentais para vocês e que vocês vão conseguir melhorar a qualidade de vocês utilizando a melhor plataforma de gestão de qualidade do dia a dia das obras. Um abraço, pessoal!